Uma versão diferente aí pra vocês. Bom dia. Quero ver se vocês vêm. Versão swingueira do Queen, mãe. Como é que pode? Tô só tentando marcar aqui o comentário. Bom dia! Eu amo a música, mas eu coloquei numa versão swingueira pra ser eclética, tá? Quase pra tu essa, Raicinha. Hoje eu tô tomando chá de laranja, eu estou muito gripada. Eu vou fungar muito nesse microfone. É bem possível que eu espirre. Meus papelinhos já estão aqui. Então eu tenho que me preparar. Se for espirrar, eu tenho que lembrar de olhar pro lado, tá? Pra vocês não pegarem. É Queen, mas eu coloquei numa versão swingueira pra ser eclética. Não deixa de ser Queen. Eu procurei, eu fiz eu vou ser legal, que eu já percebi que o pessoal chega 3 e tal, ou 11 e tal, pra poder passar o rock, né? Então eu botei uma swingueira aí pra quem gosta da swingueira. Pessoal, hoje o assunto é bem interessante. Torçam para que eu não espirre muito. Torçam para que isso não seja corona. Mas torçam valendo que não seja. É só uma gripe, tá? Espero eu. Mas não adianta nada ir a médico aqui. Porque se eu for, só vão fazer o teste em mim se eu tiver febre alta, né? E eu não estou apresentando febre alta, mas vou falar corizando, vou falar com lenço no nariz para não aparecer nada feio aqui para vocês. Vocês me aceitam assim? Diga aí se vocês me aceitam assim. Acabou o We Are The Champions, versão swingueira. Nunca imaginei que eu ia botar Queen versão swingueira. Ainda mais fazer uma performancezita curta aqui pra vocês. Mas vamos lá, pessoal. Nosso assunto de hoje é interessante. Perdão, vou ficar fungando, tá? Não tem jeito, tô com muita coriza. Muita mesmo. Então, hoje o assunto... Eu tô cheia de lenço aqui, minha gente. Já separei tudo. Olho inchado, lenço, coriza. Eu já espirrei tanto na vida hoje, que vocês não têm ideia. Mas vamos embora, que o meu compromisso é maior. E eu espero só que vocês não fiquem incomodados com minha fungueira. Por isso que eu botei a swingueira. Olha, minha gente, deixa eu só dizer uma coisa. Coloque a máscara, é melhor. Coloquem a máscara. É verdade, coloquem a máscara. As meninas estão falando aí. Eu sendo vocês, eu colocava. Porque eu tô falando muito perto de vocês, entende? Então, é isso. Olha, e vou estar assim o tempo inteiro. Espero que vocês não se incomodem, tá? Vou ter que tirar os comentários. Vocês. Qual é que devia ser a música hoje, Raicinha? Eu não consigo ler tão bem quando eu deixo aqui outros. Certo. Ah, eu acho que eu imagino. É baixaria, né? Oh, meu Deus. Maravilha. Obrigada. Tô recebendo até contato de otorrino. Maravilha, maravilha. Olha, já tive que tomar um antialérgico, já tive que tomar um multigripal. Foi o jeito, tá? Não estava com as características exatas de coronavírus, se tratando de febre ou de garganta, né? Então, dificuldade respiratória. Então, olha, tive que recorrer aos recursos, né, caseiros e alopáticos que a gente conhece, tá?
Pessoal, obrigada por estarem presentes. Enquanto não incomodar muito, eu vou deixar os comentários aqui. Talvez eu só não consiga ler bem, porque fica muito claro para mim aqui, tá? Mas se incomodar no fato da gente não conseguir ler, aí eu retiro momentaneamente para que a gente possa focar. Tá joia? Olha, o que eu trouxe aqui? A gente vai falar de gestão, né? É o que a gente vem fazendo aqui nesses últimos tempos, de certa forma. Ou a gente está gerindo alguém, ou a gente está gerindo alguma coisa. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Por exemplo, gestão é o ato de administrar ou gerir. Então quando a gente fala sobre isso, hoje vai ser um assunto puxando bem para o pessoal, para aumentar o nosso potencial, a nossa performance no profissional, tá? Então quando a gente faz isso, eu vou precisar tirar os comentários, tá bem? Quem assiste pelo computador não fica em cima da imagem. Pois é, pessoas chiques assim, né, Raicinha? Maravilha. Pra mim fica, eu tô no celular, né? Então pra mim fica. Vocês se importam que eu tire os comentários um segundinho? O assunto de hoje tá tão interessante. Tem tanta coisa nos slides escritos que eu não queria que tapasse, né? Então eu queria... Hoje eu vou falar até mais serena, porque se falar muito empolgada eu tenho medo do que pode acontecer aqui na tela. Digam pra mim, de vez em quando eu vou ficar assim por precaução, tá? Porque não tem coisa pior do que coriza. Enquanto eu estiver só corizando, tá ótimo. Se eu tiver uma crise de espirro que vocês não têm ideia. Pronto. Vou tirar então os comentários. Momentaneamente, vocês já sabem por onde podem se comunicar comigo através da cartinha de perguntas, tá bom? Então, olha. Gestão pode ser de pessoas, de negócios ou de algum recurso, né? Ou de recursos. Então, você pega uma ideia, transforma essa ideia numa ação e vai analisar os resultados e vai gerir esses resultados. Vai analisar os números, vai verificar em gráficos, vai fazer metas, ou seja, vai fazer toda essa gestão relacionada a essa ideia transformada numa ação para dar resultados, né? Então, a gente quer alcançar alguma meta que seja definitiva, né? Que seja definida, aliás, que seja determinada. Então, a administração, a gestão, é quando você pega, de forma muito geral aqui, tá? Você pega um conjunto de princípios, de normas, de funções, que tem um único objetivo: disciplinar a condução dessa análise. Então, quando você realmente se aprofunda e quer se aperfeiçoar na arte de gerir, de administrar, você tem que aprender determinados fundamentos que normalmente a gente da área de saúde não aprende. Né? Então você tem que aprender a fazer tudo isso para tornar o ato mais consistente, mais disciplinado, para você alcançar suas metas de forma mais fácil. Né? A gente já veio falando aqui sobre, por exemplo, a gestão do tempo, porque aí a gestão do nosso tempo, potencializando, por exemplo, a nossa produtividade, porque quando a gente vai gerir o nosso tempo, a gente consegue potencializar, aumentar a nossa produção. E quando a gente aumenta a nossa produção, a gente alcança a nossa meta mais rapidamente, né? Então pode ver aí as setas todas alinhadas numa única direção, porque você está gerindo o seu tempo. E aí eu tento trazer ainda outras coisas, né? Por exemplo, para você ter melhores resultados, se você faz a gestão da tua empresa, se você faz a gestão da tua casa, para obter melhores resultados, né? Da gerência da empresa chamada Minha Casa, ou da empresa chamada Meu Estúdio, ou de qualquer outro tipo de negócio que você tenha, lembrando que a tua pessoa profissional eu considero como uma empresa também. Lembra que eu sempre faço essa analogia, e eu considero que você é uma empresa, porque você também gasta para poder fazer seus atendimentos de alguma forma. Você gasta ou no seu jaleco, ou na sua roupa, ou na sua farda, no seu cartão de visita, ou num material e um acessório que você vai utilizar no atendimento ou no transporte. Você gasta num talão de recibos, você tem gastos. Você pode não ter o aluguel, o gasto de energia, mas você tem aquele gasto que você usa quando chega em casa e você utiliza o escritório para efetivar algumas ações. Então é como se ali fosse um pequeno aluguel, uma pequena parcela de aluguel de algum lugar que você senta, usa. Ah, Vanessa, eu não faço isso em casa, eu faço num café.
a minha gestão, a minha, né, administração, a minha planilhinha de aulas, tudo isso eu faço num café ou numa lanchonete. Aí você gasta nessa lanchonete para poder usufruir da Wi-Fi, da mesa e tudo mais. Então tudo isso deveria estar não na sua conta de lanches e gastos pessoais, né? Então, por exemplo, aqui em Portugal, vocês aqui acompanharam o meu processo desde o início, eu sempre usava o Jerônimo, por exemplo, ou outros cafés como escritório antes da quarentena. Acha que essa análise ia para gastos extras e supérfluos de alimentação, como se fosse comer sempre fora? Não, existia na minha planilha de controle de gastos, existem os gastos que são de café, de almoço fora, de comida fora, e existia quando eu estava fazendo do café um escritório. Então era um gasto, só para eu analisar se valia mais a pena eu estar num Jerônimo da vida ou em outro café, tomando X euros por dia para poder consumir aquela internet, aquele espaço, aquele ambiente, né? Ou valia mais a pena eu pagar para utilizar um daqueles escritórios que você paga mensal e utiliza um pedaço de uma mesa e alguma coisa assim, entende? Então eu tinha que saber se valia mais a pena uma coisa ou outra, porque muitos desses escritórios eu consigo ter o café gratuito, sabe, e outros acessos gratuitos, uma grande e veloz internet. Então, quando eu fazia a análise, eu percebia que ainda estava valendo mais a pena para mim o Jerônimo. Não é porque eu amava estar lá, porque eu me desconcentrava muito mais, mas funcionava ainda porque era metade do custo que eu gastaria dentro do meu consumo, obviamente. Eu me controlo muito, não sou daquelas que olha para a vitrine e saio comendo um bocado de besteira. Então eu passava horas lá com um expresso, por exemplo. Então vocês têm que analisar isso, a gente já vem falando bastante sobre isso. Então, para obter melhores resultados, tanto na empresa, né, a sua pessoa profissional, quanto na empresa, sua casa, que também tem toda uma gestão, né, ela ou deveria ter, o que a gente tem que fazer? Fazer análises financeiras, melhorar a nossa produtividade geral da casa, para não estar acumulando roupa e fazendo almoço em cima da hora, não planejando de que horas que vai ser, que vai fazer tal coisa, especialmente nessa época de home office. Então, dividir bem as tarefas, dividir bem as horas de fazer cada coisa, melhora a nossa produtividade, né? Hora do sono, hora do acordar, as ações que se faz em cada dia. Então, conduzir essa produção, conduzir essa rotina de forma produtiva, né? Redução dos custos, todos que você puder. Na redução do pacote de internet, ou na redução do aluguel, a gente já falou sobre isso em outras aulas, né? Aumento na produção em caso de empresa. Aumento na produção, se for em caso de casa, é aumento na produção para entrar mais ingresso na produção profissional dos integrantes adultos e que trazem renda para casa, para poder, no caso, eles fazem esse trabalho fora de casa para trazer essa renda para casa, para poder ter uma maior entrada, né? Então, o aumento da produção. E se for na empresa, é mais fácil a gente pensar que é um aumento de vendas, de pacotes de serviços ou de produtos, enfim. E ter controle sobre tudo isso. Por que eu estou falando disso aí, pessoal? Porque, de certa forma, eu costumo pensar e costumo pregar que a gestão da nossa pessoa, como se a gente fosse uma empresa, é um dos fatores primordiais. Joseph Pilates falava muito disso, né? Então hoje eu vou trazer esse assunto. É engraçado porque o assunto começa sendo gestão e muita gente já pensa que a gente vai falar só sobre os números, e eu também enfatizo sempre a importância da gente se autogerir primeiro. Para a gente se administrar primeiramente, é muito importante que a gente entenda dois conceitos de alta performance e de auto-performance, né? Alta performance é quando você está conduzindo a sua vida no seu melhor potencial. É quando você conduz a sua vida na mais alta velocidade, na melhor produtividade, dentro de uma rotina fantástica, sabe? Com rendimentos elevados ou suficientes, reduzindo ao máximo os custos. Então você está rodando na estrada dentro do seu melhor potencial, né? Então isso é como a gente desenvolve a nossa alta performance, né? A nossa alta performance, trabalhar em alta performance. E o que é alta performance? É uma característica, na verdade, que algumas pessoas têm naturalmente, outras não.
Então, alta performance é aquele tipo de pessoa, aquele tipo de característica em que a pessoa ela é automotivada para se melhorar, para se potencializar, para conquistar algo, para fazer algo numa velocidade, para terminar um produto, para terminar um serviço, para criar um novo produto, sabe? Então, assim, a auto performance é você performar sem necessariamente ter alguém te cobrando, né? Então, nessa quarentena, nesse isolamento, ou para quem não está mais em isolamento, nesse momento difícil, particular, em que toda a humanidade está vivendo, auto-performance é muito importante porque são pessoas com desempenhos naturais, sabe? Que naturalmente se interessam em se melhorar, naturalmente se interessam em produzir mais, naturalmente se interessam em conduzir melhor o estúdio, em vender mais, em criar técnicas e formas de se potencializar aquilo que já está fazendo, tá? Então, e a auto-performance é, nesse exato momento, fazer com que você consiga adquirir o melhor dos rendimentos do seu treino de Pilates, por exemplo, é tentar trazer a sua alta performance para esse momento. Né? Então, assim, são dois conceitos diferentes, parecem, mas não são a mesma coisa, tá? Aparecem na palavra, mas não são a mesma coisa. Então, quando a gente traz tudo isso aí, para analisar uma empresa, para gerir uma empresa, a gente observa cada uma dessas coisas, não pode ser diferente quando a gente vai analisar e fazer a gestão pessoal. Então, para completar essas pecinhas que estão faltando, a gente normalmente tem que analisar algumas coisas. Então, se a gente, né, tem que analisar algumas coisas que não estão funcionando bem. Então, óbvio que isso é um assunto muito mais profundo, mas eu vou trazê-lo de forma mais resumido, mais direto aqui e fazendo uma ligação com o Pilates todo o tempo que eu puder e uma ligação com a gestão todo o tempo que eu puder. E vão me mandando as perguntas, porque vai ser uma temática mais curta, então vai dar tempo da gente trazer uma discussão bem legal, tá? Então, por favor, tragam as perguntas, ou comentários, ou sugestões, ou complementos, ou correções, tá certo? Vão me mandando aí um feedback que é muito importante. Então, quando a gente, voltando para esse gráfico aqui, para esse slide, quando a gente pensa assim, eu quero melhorar o meu resultado dentro da empresa, então eu vou aumentar a minha produção. Ou não, tem uma coisa que está negativa, eu estou com muito custo de energia, estou com muito custo de, sei lá, de produtos que eu estou comprando que estão ficando parados, eu estou com muito custo de, enfim, de eventos que eu venho fazendo que não estão trazendo retorno. Então, quando você faz uma verdadeira análise, você observa exatamente aquilo que está sendo danoso. Não pode ser diferente. Para melhorar os nossos resultados no nosso desempenho pessoal, há algumas coisas que a gente também tem que analisar. Há alguns custos que a gente tem que cortar também. E um desses custos são coisas que eu chamo, por exemplo, de... eu acredito que eu coloquei aqui em algum slide, eu não estou só não consigo encontrar aqui para vocês, mas é quando a gente chama, eu chamo todos esses custos que não deveriam existir de toxicidade, né? São sentimentos tóxicos, são comportamentos tóxicos, sabe? Então a gente tem que analisar, tá aqui. Então a gente tem que analisar algumas questões que são muito importantes. Então tenta imaginar você indo para um analista, então para o médico. Então, diferente você vai analisar a sua empresa, você traz um consultor financeiro, um consultor administrativo, ou você já consegue analisar minimamente, então você percebe quais são os custos que estão trazendo danos para o desempenho da tua empresa. Então, a mesma coisa aqui, você vai analisar algumas questões importantes e vai observar quais são os elementos tóxicos que estão atrapalhando o teu desempenho para poder potencializar teus resultados nesse momento, né? Ou em todos os momentos. Como a gente está focando no momento atual, há um sentimento, há um elemento tóxico que tem invadido muito a vida das pessoas, a vida da gente, né? O medo. O medo é um sentimento que existe, é natural, é inato do ser humano, mas ele existe para poder conduzir a gente no seguinte sentido: você está na beira de um abismo e você sente medo, aquilo é por proteção. É um sentimento que vem e aflora dentro de você para evitar que alguma coisa muito danosa aconteça. Então ele existe, o medo existe para te proteger. Mas quando o medo ele ultrapassa esse perfil da proteção,
quando ele te paralisa, aí ele é negativo. E aí você tem que analisar onde é que esse medo está entrando, o medo de retornar à atividade normal, o medo de encarar de encarar a realidade, de enxergar os números da tua empresa e identificar quais são as necessidades que estão sendo solicitadas. O medo de fraquejar, o medo de fazer com que o teu estúdio realmente seja eliminado do espaço nesse momento e você tenha que se recriar ainda mais, o medo de dar aulas online, o medo de aprender uma nova ferramenta, de aprender uma nova ciência, de aprender uma nova forma de enxergar o mundo, enfim. Né? Então, medo é um deles, medo é um desses sentimentos que faz isso. Como complementaram aqui, a Monique colocou, por exemplo, o medo, ele te incentiva, pelo que eu estou imaginando aqui, duas coisas, ou luta ou fuga. Né? Então é muito importante você analisar isso dessa forma, tá? Então, ou você vai enfrentar, então o medo ele te traz esse impulso de você ou enfrentar ou de você recuar, tá certo? Então, analisa direitinho qual é o resultado que esse medo está trazendo para você, tá certo? É uma coisa para você observar, para você analisar. Eu não tenho como entrar nesse campo profundamente. Eu estou só abrindo a cabeça, porque há algumas coisas que atrapalham a nossa performance, tá certo? De vez em quando a voz sai estranha, vou dar um golinho no meu chá até, por causa que chegou depois, eu tô completamente entupida e completamente congestionada, tá? Resfriada, gripada, só não tô coronada. Eu acho. Ó, vamos observando. Não tem nem como eu disfarçar para vocês, porque eu tô todo dia e vou estar de manhã e de noite, de manhã e de noite, além dos vídeos ou fotos, enfim. Mas pelo menos ao vivo eu vou estar com vocês de manhã e de noite. Então não tenho como disfarçar para vocês, tá? Vocês vão estar acompanhando o meu processo desse resfriado. Ódio é mais um outro sentimento, tá? O ódio é um sentimento que é engraçado, né? A maioria das pessoas não imaginam, né? Mas o ódio é um veneno, que é uma frase bem importante, eu considero bastante essa frase. É um veneno que você toma, mas espera que o outro morra, né? Só que é você que está tomando esse veneno, né? A outra pessoa às vezes nem sabe que você alimenta esse tipo de sentimento por ela, né? E realmente é algo que quando a gente analisa é pura gestão interna, sabe? É um autoconhecimento absurdo você perceber quais são os sentimentos tóxicos que te atrapalham a crescer, que te impedem de andar para frente, né? E o ódio é um deles. A raiva é aquele típico sentimento, sabe, de você pegar um carvão quente na mão e você querer atirar em alguém, querer atirar em alguém, a espera que a outra pessoa se queime, mas quem está se queimando é você, porque você não larga. Então, a raiva, o ódio, né, são sentimentos que trazem esses tipos de consequência que é muito mais para a gente do que para o outro. Porque, a depender do estado de inteligência emocional do outro, essa raiva e esse ódio, como chega nele, ele pode transformar. Então ele ressignifica aquela mensagem que chegou para ele, porque ele trabalha a inteligência emocional dele. Então é um bate e volta. Aquela raiva e aquele ódio vai para o que seja, para uma pessoa, para uma situação, para essa situação, para o governo, ou para a saúde, ou para o estado em que o planeta está vivendo, para o coronavírus, enfim, para o teu chefe, para o teu funcionário. Nesse momento, o estado de raiva ou de ódio por alguma situação só volta para você, né? E te impede de andar para frente. A raiva daquele cliente que não aderiu ao plano, a raiva daquele cliente que não soube se comunicar com empatia, com respeito ao momento que você está vivendo, não soube comunicar bem. O fato de simplesmente, não, eu só volto quando as coisas estiverem normal, eu reanaliso a situação, mas eu não vou, eu não estou enquadrado no plano online, né? E existe um tipo de sentimento que você fica se remoendo muito e isso é muito ruim e realmente impede a gente de andar para frente, né? Então aqui uma coisa, a Cris comentou, te paralisa ou faz ir adiante? Acho que ela estava falando do medo também, né, Cris?
A Sheila falou, estava abrindo estúdio, surgiu o Covid. Medo total a entrar no mercado agora. Recuamos temporariamente. Esse é na minha opinião, esse é um tipo de medo que pode ser protetor, pode ser positivo, né? Talvez arriscar entrar num mercado como esse, nesse momento, não seja a melhor coisa. Se for, por exemplo, há muitos mercados que têm a condução de uma pessoa muito experiente, então eles conseguem, tem muita gente que está empregando agora, tem muita empresa que tá multiplicando agora, mas depende do ramo de atuação, depende da experiência do gestor ou do diretor, né, o idealizador dessa empresa. Se a gente tem menos experiência, abrir um negócio agora pode causar um dano desnecessário, né? Então, observar o movimento, entender como é que tá esse, né, analisar é bom, é importante, né? Um outro sentimento, a gente falou do medo, do ódio e a raiva, que é esse que a gente. A raiva tem um provérbio chinês que diz assim: se você é paciente em um momento de raiva, você evitará 100 dias de sofrimento. Eu tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas que não só estão aqui ao vivo no Chá com Joe, não só vão assistir durante as 24 horas em que a live fica salva, e que muita gente, ainda bem, né, assiste, porque a gente alcança muita gente nessas 24 horas, mas pessoas que nem acompanham o Chá com Joe, sabe? Mas muita gente, vamos falar da nossa área especificamente, mas há muita gente que relata para mim os sentimentos assim de raiva, de, sabe, de frustração, de medo, de ódio. E esses são sentimentos realmente que impedem a gente de conseguir andar, né? Então, quando a gente pensa em tudo isso, é inevitável imaginar o tamanho do estresse que é causado. E o estresse, ele traz um bombardeio mental, certo? Que provoca toda uma alteração, inclusive hormonal, somatiza no corpo também, traz danos assim, sabe, que desconfiguram a nossa formatação racional de fazer as coisas, né? Então, tem uma coisa aqui que diz, né, o William James fala, a maior arma contra o estresse é nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. Então, o que eu venho tentando fazer aqui, no fundo, eu sei que eu trago assuntos de gestão, eu sei que eu trago assuntos de comunicação. Hoje eu vou fazer um link com o assunto que eu trouxe ontem com Lara sobre comunicação. Então, antes de chegar ao final, a gente vai estar fazendo um link total com aquela comunicação que a gente abordou ontem. Inclusive, eu queria até saber se vocês verificaram que a planilha, uma planilha modelo, obviamente, vocês alteram da forma que vocês desejarem. Existem mil outros modelos de planilha de outros profissionais que trabalham na área também. Eu fiz um modelinho para facilitar a vida de vocês de forma inicial, já com alguns temas, já com alguns tópicos, já com alguns títulos de exemplo. Então eu coloquei uma planilha tipo Excel e ela tá para baixar tanto naquele link que fica na bio daqui do Pilatzone, do perfil do Pilatzone, quanto no grupo do Telegram lá do Chá com Joe, tá? Então, uma das duas formas você baixa direto, tá direto, sem inscrição, tá joia? Então baixem essa planilha se vocês se interessarem em como organizar aquele ritual, né, de transmissão através de postagens ou de e-mails, a tua comunicação com o teu cliente nesse tempo assim mais remoto, mais virtual, mais online, né, que é dentro das pesquisas que a gente veio compartilhando aqui com vocês, é a forma que as pessoas mais têm se comunicado na nossa área, perdão, nos últimos tempos, né? Então, o estresse a gente sabe quais são as consequências do estresse também, né? E o que é que pode causar. Então, aqui falou alguém. Isso aconteceu comigo, a maioria dos meus alunos recusaram fazer aula online. Volto quando tudo normalizar. Pois é, isso é muito. Isso tem sido muito comum, tá, pessoal? Eu tenho escutado bastante, muita gente compartilha comigo, Vanessa, não sei o que fazer, ah, porque eu venho tentando e meus clientes simplesmente não aderiram. E a gente já falou sobre isso aqui em outros momentos, né, pessoal? Há várias razões que podem determinar isso. Simplesmente o perfil do cliente que tu trabalha, ou segundo, o relacionamento que tu construiu com esses clientes, ou terceiro, alguma lacuna de comunicação já existente ou de alguma coisa dentro do teu trabalho já existente que a gente poderia fazer uma remodelação aí que poderia dar mais certo, ou o online
se tornou não atrativo de alguma forma, se eles experimentaram ou não. Isso não para esse caso dessa pessoa que me falou aqui, mas para os outros casos de muita gente que vem me falando. Pode ser por várias razões. Simplesmente perfil de cliente que não conseguiriam estar no online, né? Então, respeitar esse momento, sem esses sentimentos tóxicos, né? Para que a gente possa aproveitar esse momento para outras coisas, garantir a nossa sobrevivência, garantir a sobrevivência do estúdio, se for necessário, se não for, se for trazer um dano muito grande, garantir a sobrevivência do estúdio. Eu já falei aqui há semanas atrás, né? Não foram há dias atrás, há semanas atrás, do quanto a gente toma a decisão de operar no modo vegetativo, entra em coma, deixa dormindo, recolhe os equipamentos, repassa, né? Entrega a casa, a sala, o que seja, e volta quando se sentir mais forte, né? Analisa toda a situação e se sente mais forte. São alguns pensamentos que eu já compartilhei por aqui também, né? Angústia é um sentimento também tóxico, tá? Também é um desses sentimentos que alimentam negativamente a nossa auto-performance, a nossa alta performance, né? E atrapalha absurdamente tudo isso aqui. Tudo isso aqui. É como se a gente tivesse, analisando esses sentimentos, é como se a gente tivesse que reduzir os nossos custos, porque isso está custando caro para a nossa produtividade, consequentemente para alcançar as nossas metas, entende? Então como é que você vai fazer isso se você não está eliminando os custos? Então tem coisas que estão custando alto para você. Então vamos observar isso daí, né? Então, uma frase do Chico Xavier: tudo que criamos para nós, de que não temos necessidade, se transforma em angústia, em depressão. Então a gente precisa analisar bem o que é necessário na nossa vida, tá? Então a gente cria muita coisa. A mente humana, o coração humano, o emocional humano, o ser humano é muito capaz de transformar aquilo que ele quiser, tá? Por isso que a gente vai falar muito no final sobre como é que está o poder da nossa cabeça e o link que isso tem com a contrologia e como Joseph Pilates falava bastante sobre isso, né? Um outro sentimento tóxico, né? Um outro sentimento que conduz a um comportamento tóxico é a insatisfação. É aquele perfil de pessoa que nunca valoriza aquilo que ele faz, acha que nunca está bom, nunca está perfeito, nunca presta, tá? Então, há muitos de nós, há muitos de vocês, há muitas pessoas na nossa área que nesse momento ou não estão fazendo um bom trabalho dentro do online, aproveitando a oportunidade, porque simplesmente não acreditam em si, né? Então, esse excesso de insatisfação é ruim. O perfeccionismo, por exemplo, ele pode te trazer uma exigência. Só um minuto. Ele pode te trazer uma necessidade ele te exige, ele tenta te trazer, ou te formar, ou te potencializar no teu máximo, na tua máxima alta performance, né? O perfeccionismo, mas ao mesmo tempo um excessivo perfeccionismo faz com que essa pessoa seja extremamente insatisfeita, então ela nunca está satisfeita com os resultados. Se ela nunca está satisfeita com os resultados, nada que ela faça, por menor que seja, ou por maior que seja, ela vai estar feliz com aquilo, né? Então isso é um custo que sai bem alto, né? Inveja. Há muitas pessoas, a gente falou isso no princípio das lives aqui, principalmente nesse formato live aula ou algo do tipo, do quanto cada um aqui está fazendo a sua parte, cada um está fazendo um pouquinho, né? Então, olhar para aquela vitrine do Instagram e ver todo mundo que está fazendo live, todo mundo que está fazendo curso, todo mundo que está lançando um formato de produto, de serviço diferente, todo mundo que está conseguindo fazer acontecer, e às vezes aquele sentimento, sabe, interno, uma pequena inveja, sabe, de eu não estou conseguindo fazer, e eu tento fazer assim, eu tento pedir para que a gente valorize aquele pouco que a gente está fazendo. Pode ser que tenham muitas pessoas que estejam olhando, como é que a Vanessa está fazendo tanto projeto? Como é que a Vanessa e Lara dão conta de tanto projeto? Meu Deus, eu devia estar criando projetos assim também. Mas não sabem eles o quanto eles podem valorizar pessoas que possam ter esses sentimentos, se de repente tiverem, pessoas que possam ter o sentimento de e o que é que eu estou fazendo? Talvez Vanessa ou Lara não estejam fazendo. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dando
aula assim, assim, assado, eu fiz uma cartilha assim, assim, assado, eu lancei um livro assim, assim, assado, eu estou atendendo 80% da minha carta de cliente no estúdio, eu estou entregando kitzinho no meu estúdio, eu estou fazendo um curso de gestão, sabe, eu estou sendo mentorado por alguém. Ou seja, podem existir mil coisas ou uma coisa que você esteja fazendo que aquela outra que você está projetando um sentimento de eu não estou fazendo o que aquela pessoa está fazendo, talvez essa pessoa não esteja fazendo aquilo que você está fazendo também. Né? Então, é um pouquinho de cada um que às vezes a gente soma, vê um mural de acontecimentos e acha que todos estão fazendo tudo. Cada um está fazendo uma coisa, inclusive você. Se não está fazendo, é porque todo esse excesso negativo está te paralisando e está te impedindo de criar pelo menos alguma coisa que você pode fazer que outros talvez não estejam fazendo, né? Então, eliminar esse sentimento é mais um custo também. É meio que cortar pela metade o aluguel, é meio que cortar a energia nesse momento, é meio que diminuir os custos de alguma coisa, de alguma conta desnecessária, enfim. Então, a gente tá falando sobre esse tipo de sentimento, tá? Deixa eu dar um golinho no meu chazinho aqui. Rejeição é mais um sentimento, tá? A gente tá falando aqui por volta de uns 10 sentimentos, eu não contei quantos eu trouxe, mas rejeição é um sentimento. Cada uma dessas coisas que a gente está falando aqui, ela é meio que enraizada, sabe? Quando você trabalha ou analisa um processo mais intrínseco, assim, da mente humana, dos sentimentos humanos, através de um processo de, 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 de análise, de autoanálise, de autoconhecimento, né? Seja ele através da psicologia tradicional, de um coach, de uma mentoria especializada, sabe? Enfim, quando você faz um processo desse tipo, você percebe que muitos dos sentimentos, por exemplo, de pessoas que às vezes, e vocês podem ser ou ter algum desses sentimentos que a gente já falou, mas, por exemplo, quando você não consegue dizer não, nunca. As pessoas te pedem coisas, ou pedem um desconto, ou o professor pede para fazer assim, assim, assado, e nesse momento você pode estar sendo prejudicado porque você não soube dizer não para algo que te faz mal, né? De alguma maneira. E às vezes o não dizer não nunca, né? É um medo enraizado, não descoberto dentro do processo de autoanálise, é um medo de ser rejeitado. Então, se você diz não, você tem medo daquela pessoa te rejeitar, sabe? Então, muitas das nossas atitudes têm explicações, sabe? A sorte da gente é que nosso cérebro é plástico, né? Então, a gente consegue remodelar, reinventar, recriar nossos padrões também, desde que a gente analise quais são esses padrões, onde a gente precisa mudar. Então, do mesmo jeito que a gente consegue, talvez a gente não consiga mudar algumas contas fixas da nossa empresa, mas algumas contas variáveis talvez a gente consiga. Talvez as fixas a gente consiga reduzir com negociações, renegociações e etc. Então, tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com diminuição dos custos para melhorar o potencial dessa empresa chamada gente. Então, a nossa empresa, em números, em gestão, em pilates, ela não vai para frente se a gente não estiver bem. Né? Então, a gente precisa estar bem para poder conduzir o restante. Ansiedade, né? Ansiedade, quando ela é só aquele friozinho na barriga, ela é gostoso, né? Mas a ansiedade que muitas pessoas estão sentindo aí para o retorno das atividades, ou quando sai de casa e ainda não está 100% permitido e gera uma ansiedade muito grande, né? Aquela palpitação, ficar passando mal, sem respirar bem, né? Então, a ansiedade é óbvio que é danosa, né? É um sentimento que reflete para mim não a expectativa de um futuro que seja positivo. A ansiedade, na verdade, é um sentimento que reflete o medo de um futuro negativo. Então, é um futuro, ou seja, é incerto. Mas a ansiedade, principalmente no nível mais patológico, é quando você cria nesse futuro uma expectativa de algo negativo ao invés de positivo. Né? Então, isso é ruim, claro que é danoso. Né? Um outro sentimento que a gente já está nesse último aqui, um outro sentimento que atrapalha bastante, que atrapalhou bastante o processo de alguns profissionais que tiveram que se reinventar no online, nessa comunicação diferente, que não fosse no pessoal, no presencial, é a timidez. Né? Algumas pessoas não conseguiram ir para frente por pura e simples timidez. Né? Então, essa vergonha de se
mostrar, essa vergonha de se expor, né? Então, acreditem, eu tive que trabalhar muito a minha timidez. Eu sempre fui muito tímida, apesar de ter sido sempre muito comunicativa. Mas eu sempre fui muito tímida com relação à exposição, a falar da minha vida, ou a me expor, ou a. Eu acho que eu tinha medo do julgamento, né? Então eu sempre fui muito tímida. Então eu precisei trabalhar bastante isso. Isso na época do ensino médio ainda, eu comecei a trabalhar com o que é que eu estava sentindo para poder ser juramentista dos terceiros anos lá na época. E aquilo foi um sofrimento para mim, Ave Maria. Mas quando eu era criança, eu não tinha isso. Alguma coisa aconteceu aí na linha do tempo que, se eu for atrás dessa informação, eu vou identificar onde é que pode ter acontecido. Mas como criança, se a escola tinha, na escola primária, né, que eu estudava, se a escola tinha Romeu e Julieta a peça, eu era Julieta. Se tinha o São João, e no Nordeste a gente faz muito, né, a festividade junina, eu era noiva. Se tivesse, não sei o que lá, eu era oradora. Então eu era sempre aquela que estava à frente para falar, para me comunicar. E de repente entrei num colégio maior, aquilo foi me fechando, né? Quando eu entrei no que a gente chamava na minha época de ginásio, e eu já nem me lembro como é que se chama, ensino fundamental, ensino. Agora eu não me lembro a ordem, né? E antes de entrar no ensino médio, então na quinta série, por exemplo, e aí como o colégio era muito maior, eu me fechei muito. Isso deve ter trazido uma consequência dentro da vergonha e timidez. Então cada um pode analisar também o que é que aconteceu, o que é que acontece, de que forma eu posso desenvolver isso. Para desenvolver falar diante de uma câmera, eu treinei muito falando para uma câmera e já postando, senão eu ia ficar guardando o vídeo. E eu nunca ia ter coragem de postar, porque eu ia ver, ia encontrar defeitos e não ia postar. Então, aqueles meus primeiros vídeos lá no YouTube, que eu sempre falo, era para destravar minha timidez. Então, quando a gente identifica qualquer um desses sentimentos, o interessante no processo de autoobservação é você reduzir esses custos, né? É você ser autogerenciável de certa forma. Você reconhece, você corta. Ou você reconhece, pelo menos já é um grande processo, e você investiga possibilidades de como minimizar esse dano e esse custo que tá causando, né? Então, quando você faz toda essa análise, aí você vai reeditar aquilo ali, reprogramar aquilo ali, reinventar, e é o que muitos de nós estamos tendo que fazer agora, né? Deixa eu só analisar aqui algum comentário. Ensino. Obrigada. Ensino fundamental 1 e 2. O 2 seria o ginásio. Ah, muito bem. Eu sou antiga, tá? Eu sou do ginásio. Sou da época do ginásio. Na época que eu entrei no ensino médio, ainda existia. Era o científico, ou a pessoa fazia o magistério, ou a pessoa fazia magistério, científico ou enfermagem. Eu fiz o científico, mas fiz em paralelo com a escola técnica. Então eu fiz duas escolas ao mesmo tempo, então eu fiz escola técnica também, porque era uma coisa que meu pai dava muita importância, então eu fiz também, tá? Então é isso, vou eu revelando minhas idades. Deixa eu ver aqui. Ah, não entendi, tem uma pergunta aqui como, mas eu não sei exatamente do que era. Eu vou já abrir os comentários pra gente poder falar, tá? Que fica bem melhor, mas era só para não atrapalhar aqui a leiturinha. Mas aqui dando uma continuidade, quando a gente reedita, reprograma, reinventa, aí eu paro e analiso aqui. Tem dois caminhos para você fazer, e eu acredito nos dois. Um deles, porque funciona para umas pessoas por um ângulo, funciona para outras de outra forma, tá? Quando você muda a sua fala, muda a forma que você fala. Você fala com crença, com energia, com se autorrespeitando, se autovalorizando. Então você muda a sua fala, você acaba mudando os seus pensamentos. Você fala, você emitiu, você muda a sua forma de pensar. Quando você muda a sua forma de pensar, você muda a sua forma de sentir. Então você começa a trabalhar sentimentos de formas diferentes aí dentro. Quando você faz isso, você transforma o que acredita. Né? Então você transformou o que acredita. E aí vira um ciclo, né? Porque aí você transforma o que acredita, transformando o que acredita, a sua comunicação já sai naturalmente com aquilo que você acredita. É a sua nova verdade. Aí a sua nova verdade traz
pensamentos, que vão trazer sentimentos, que vão trazer mais transformações em nossas crenças, né? E assim é o processo de transformação, é assim que a gente vai se reinventando. A outra forma, né? Mas aí, só para concluir aqui, você vai no campo das palavras, então você emite palavras de forma diferente. No início vai soar meio falso, vai parecer que não é você, mas isso induz os teus pensamentos para estarem alinhados com essas palavras, que vão se transformar em sentimentos, né? Então vai colocar aqui dentro, e dos sentimentos tu traz para as ações, né? Então uma coisa gera outra, que conduz a outra e que traz como resultado o que você precisa, que são as ações, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, é muito importante a gente dizer assim: mude a sua forma de se comunicar, seja positivo quanto ao futuro, especialmente nos momentos que a gente está vivendo, seja grato ao que você tem, né? A sua saúde, ao seu alimento, ao seu teto, ou à sua família, sabe, ao seu estúdio, aos seus clientes, aos seus 2 clientes que toparam a aula online. Então, esse sentimento vai alimentando a gente, né? A outra maneira, e se você lê direitinho os livros de Joseph Pilates, ele é muito coach nesse sentido de conduzir a gente para uma alta performance absurda. Se vocês lerem com essa visão, é um livro muito atual, muito atual. Fala sobre o estresse da vida moderna, fala sobre a gente não caminhar, mas a gente correr rumo ao declínio da humanidade e que propostas você tem que tomar para ser um ser humano mais forte, mais determinado. Então, isso principalmente no Your Health, no sua saúde. Então, é ler com atenção para que você possa realmente desenvolver isso de forma mais intensa. E quando você vai para o Contrologia, aí eu já interpreto de outra forma. O Return to Life é te transformar num combatente, praticamente. Então, o Return to Life, o retorno à vida, é você encarar que a sua ação é como se viesse de trás para frente. A sua ação de se movimentar, de fazer acontecer ali no exercício, deitado no colchonete, fazendo 100 ou push-up que seja, né? Quando você faz isso, você mostra para si que você é capaz. Então, se você é capaz de enfrentar o seu método, você é capaz de enfrentar qualquer coisa na vida, porque você saiu da zona de conforto, você enfrentou algo, você saiu da zona de conforto e foi enfrentar algo desconfortável. Então, você fez isso, você é capaz de qualquer coisa. Então, você faz o processo meio que inverso. Você age, você modifica os sentimentos, que você entra na aula sem acreditar que você vai fazer, mas você entra num sentimento de yes, eu consegui, né? Que bom, deu certo. Aí você muda seu pensamento, você já se acha mais importante, mais destemido, mais eu consigo tudo, e aí as suas palavras são emitidas de forma diferente. Então, algumas pessoas pregam por um ângulo nessa sequência, outros por outro. Eu acho, e eu sou sempre muito respeituosa com o perfil de cada pessoa, há pessoas que vão deitar no colchonete e assim vão transformar a sua forma de viver e de pensar e de reagir diante da vida. Algumas outras pessoas vão começar aqui na mente para poder conseguirem ir para o colchonete e transformarem também o corpo. Então, se questionem por acaso se a gente não está conseguindo encarar o MET, encarar um exercício, fazer agora ou dar importância a fazer a nossa prática de Pilates, por exemplo, tente imaginar por que que o seu cliente, por que que o nosso cliente iria dar importância a isso nesse momento. Se você que está fornecendo o serviço para ele não está colocando isso em primeiro plano. Em primeiro plano está a sua homeschool, o seu home office, a sua saúde mental, a sua alimentação. Se nesse momento você, que pode e tem conhecimento para fazer o seu autotreino, não está fazendo, só se questione por que que o seu cliente ia fazer. Então, há muita coisa que você tem que fazer, né? Começando como sendo exemplo, né? E de repente compartilhando esse exemplo com seus clientes para ver, né, resultados neles. E a gente tem que ser um ser muito incentivador para fazer com que eles tenham essa estiga, né, de realmente mudar, né, de realmente dar atenção a isso, né? Então eu vou abrir aqui só umas perguntinhas. Cadê? Eu vou ativar os comentários e ao mesmo tempo vou abrir aqui as perguntinhas. Olha para isso. Lara colocou, que maravilhosa. Escrevi sobre isso hoje, não acredito, olha.
Que alinhamento, hein? Eu não vi sobre o que tu escreveu ainda. Olha aqui. Não vi sobre o que Lara escreveu hoje. A gente não compartilhou, eu não compartilhei o que vinha aqui no Chá com Joe e nem ela compartilhou Minutos de Luz comigo. Que alinhamento, então, de ideias, né? Que coisa boa. Fiquei feliz em saber disso. Que mais? Foi isso mesmo? Qual a sua forma de se comunicar, positivamente ou negativamente? Demais, viu? Realmente é a nossa, é a mensagem do dia, né? Aqui tem também comentário, é bem estranho falar na sua câmera de celular. Pois é, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a imaginar que eu estava falando, para uma pessoa. Então faz o que desejar fazer. Coloca umas bonecas ao redor, ou coloca um ursinho de pelúcia ao redor, ou coloca um porta-retratos do lado, né? Quanto mais próximo do buraquinho da câmera, melhor, porque aí você fica olhando e não fica olhando aleatoriamente para nada, né? Feito a gente na live fica olhando os comentários, então dá a sensação que eu não estou olhando para vocês quando eu olho para os comentários, né? Mas quando eu olho para cá, vocês percebem que eu estou olhando para vocês. Então, são algumas técnicas, né, que ajudam, favorecem esse processo e facilita bastante. Eu digo porque eu precisei fazer muito essa prática. Não é fácil mesmo, tá certo? Minha gente, alguém tem alguma coisa para falar aqui sobre esse assunto? Vocês confiam nisso que eu falei, né? De, de como a gente deve se analisar, perceber esses sentimentos e comportamentos que são tóxicos, né, que atrapalham a gente, como se fossem custos de uma empresa que a gente precisa cortar para aumentar o lucro, aumentar a renda dessa empresa. Então a gente precisa muito analisar a partir desse ângulo, tá? Então não esqueçam disso, como se a gente fosse uma empresa e eu preciso potencializar aquilo que me impulsiona para frente, preciso cortar aquilo que me puxa para baixo, né? Para poder, na análise dos resultados de uma boa gestão. E a gente aqui estava falando sobre essa gestão pessoal, né? E a gente já vem falando sobre a gestão da produtividade, a gestão do tempo, né? E aí a gente vem compartilhando várias plataformas, várias dicas de planilhas, vários materiais que ajudam pra caramba na hora de fazer isso, na hora de conduzir esse momento, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu trago para o dia. Então, a gente fez essa conexão entre gestão, o que é que a gestão faz, o que é que a gente deve esperar da gestão, gestão trazendo para esses resultados sendo transportados para a nossa pessoa como se fosse uma empresa também, analisando o que é que aumenta o custo e que puxa para baixo essa empresa, que são essa lista de aproximadamente 10 sentimentos, comportamentos tóxicos que a gente trouxe, que nesse momento estão todos aflorados na maioria de nós, né? Então, de que forma a gente consegue analisar isso para cortá-los e aumentar a nossa produção e os nossos resultados, melhorar os nossos resultados, tá certo? Lili dizendo a verdade, parece mais fácil analisar os números da empresa do que fazer essa autoanálise. Pois é, a autoanálise não é fácil, né? E poucas pessoas desejam fazer isso, porque é muito fácil apontar o dedo para comportamento vizinho, né? Para o comportamento do outro. É muito fácil dizer, Lili é muito assim, Lili é muito assado, Lili faz as coisas de tal forma, certo? E você? Se enxergar e enxergar os teus sentimentos e reconhecer que é mais importante é um processo que leva um tempo, mas é muito gostoso, sabe? Beijo, Nath linda. Obrigada, amor, pela presença. Você se analisar é um momento, às vezes, esse momento de quarentena, de isolamento, de crise, de perturbação, de estudo financeiro, o que seja, é um grande momento de autoanálise. Porque é em momentos assim que a gente tem espaço dentro da gente também para perceber o que a gente quer, quem a gente é, qual o nosso objetivo aqui nessa existência, né? Então, assim,
tudo faz muito mais sentido quando a gente tem essa chance. Eu tive a oportunidade de passar isso na marra, porque durante todo o tempo que eu morei longe, né, eu morei 6 anos fora do Brasil, há 11 anos atrás, e mesmo nesses 11 anos de empresa, mas principalmente no momento que eu morei fora, houveram muitos momentos forçosamente de autoanálise, porque eram momentos ou de solidão, ou de sofrimento, ou de, sabe, situações difíceis. Então é bem, como é que eu posso dizer, bem importante esses momentos, tá? Então é importante que a gente analise e se dê essa oportunidade, né? O Felipe, pois é, que foi que houve? O celular estava traindo, foi, Felipe? Obrigada, obrigada, meu querido. Não é fácil, mas temos que ter força e acreditar, senão a gente pira, cada um com sua realidade. Todos temos a nossa realidade, suas crenças, suas realidades, cada um aqui acredita numa forma que deveria ser resolvido, que não deveria ser resolvido. O importante é que cada um siga a sua verdade, respeitando a si mesmo, respeitando ao outro. Eu acho que essa grande rede de amor e de respeito e de autorrespeito também é o que conduz a gente. Se todo mundo estiver alinhado nisso, as coisas dão certo, sabe? Acho que o que não dá certo é quando há ou desrespeito ou desamor. Mas se a gente estiver alinhado e vibrando numa energia de desejar o bem para o outro, de aplaudir para o outro, sabe? De a gente tem que reconhecer o trabalho do outro e as coisas que o outro faz também. Isso faz muito bem. E a gente falou aqui sobre gratidão, então não só pelas coisas que fazem bem a gente, trazem bem a gente, mas saber agradecer, saber elogiar trabalhos que vêm que vêm de outras pessoas e que não necessariamente te interferem na tua vida, né? Olha, Paulinha, para mim não estava aparecendo ao vivo hoje, eu tive que ir na página. Olha só que coisa, né? Segunda pessoa já que me fala que não conseguiu chegar ao vivo. Coisas de Instagram, é verdade. Essa é mais uma das razões, fazendo o link aqui final com comunicação, que a gente fala tanto sobre. Quando a gente fala sobre comunicação, a gente fala às vezes sobre diferentes plataformas. O Instagram, o WhatsApp, aí a gente alimenta o Telegram, aí a gente alimenta um podcast, aí a gente alimenta um YouTube. Por quê? Porque nós estamos alugando esses espaços nessas redes sociais, elas não são nossas. A gente não paga para usar, concorda? Então a gente só paga se a gente um dia quiser impulsionar algum conteúdo, mas a gente não paga para usar, é gratuito. Então, como é gratuito, é um aluguel, na verdade, é um empréstimo, né? A qualquer momento pode ser retirado da gente, pode acontecer, coisas desse tipo. Então, é muito importante que se a gente quer doar conteúdo, se a gente quer comunicar com o nosso público, a gente deve encontrar maneiras dentro das plataformas que a gente se sente à vontade, mas a gente deve encontrar cada vez mais maneiras de se comunicar em cada uma dessas plataformas, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, se um dia o Instagram der um bug e eu não puder entrar, eu sei que eu posso entrar pelo Facebook, mesmo que não esteja todo mundo lá, mas sei que eu vou entrar e depois eu salvo, sabe? Então, eu posso entrar pelo YouTube, no canal do YouTube, então não vai deixar de acontecer a live por conta disso, se esse for o caso, né? E quanto à comunicação, finalizando aquela nossa, porque o Instagram já avisou aqui que a gente vai terminar, então, finalizando aquilo de mude a sua forma de comunicar, né? Mude a sua forma de se comunicar, seja positivo quanto ao futuro e seja grato. Analise e junta isso aí com com todas as dicas de comunicação que a gente deu ontem, tá certo? Conversando aqui com Lara no Chá com Joe de ontem. Então, junta as pecinhas e vai fazendo a tua condução e a tua comunicação, tá joia? Olha, essa foi a minha mensagem de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que tenha sido boa, tá? Que vocês tenham tirado alguma lição, alguma coisa daí. Se quiserem compartilhar com alguém que vocês acham que vai mudar também, façam isso, por favor, tá? Que aí a gente espalha as notícias. Tem um resto de dia lindo, maravilhoso. E amanhã a gente tá junto, mais uma vez, tá certo? É isso, essa é a minha mensagem. Desculpa os olhos inchados, desculpa os fungados, mas é gripe, até o ponto que eu saiba. É gripe, não posso fazer nada. Eu espirrei muito, não sei como é que eu não tive.
Eu não sei como é que eu não tive uma crise alérgica aqui durante a live, né? Mas Joseph me segurou a onda aqui e eu só fiquei inchada e fungando. Mas a crise alérgica estava bem forte antes, tá bom? Que bom que vocês gostaram, tá? Obrigada pelos feedbacks. Obrigada mesmo. Ó, uma live sempre se conectando com a outra. Que bom, pessoal. Olha, tome chá de limão com alho. Vou tomar, mãe, pode deixar. Cheiro, pessoal. Se cuidem. Até amanhã. Até mais tarde. Tchau, tchau.